Olá, aqui estou mais uma vez para gravar um novo vídeo e eu vou dar continuidade ao estudo do livro que tem como título SOS Família, uma psicografia do Divaldo Pereira Franco, pela Joana de Ângeles e outros espíritos. Uma parte desse livro, que afinal é de perguntas e respostas para o Divaldo Pereira Franco. E essa pergunta que eu vou trabalhar, ela tem como tema as crises nos lares. Por que tanto desamor? É a pergunta. E a gente vê que realmente nós vemos que os lares estão assim muito abalados, né? Há muita desarmonia, brigas, ninguém se entende. São raros os lares onde as pessoas de fato se amam, se respeitam, se toleram. E quando a gente fala isso, não quer dizer que elas vivam em perfeita harmonia, não. Mas quer dizer que elas trabalham as suas diferenças sem entrarem em contendas absurdas, sem violência, sem ofensas gratuitas, né? Porque é natural que, como nos lares se reúnem pessoas diferentes, que essas pessoas tenham opiniões diferentes, gostos diferentes, desejos diferentes, então elas entram em atritos. Mas esses atritos não precisam resultar em até crimes que a gente vê acontecendo nos lares. Aqui eu quero abrir um parênteses para dizer que lar é diferente de casa. Casa é aquela construção que tem tijolo, argamassa, vidro, janela. Lar é o ambiente de amor. Por isso é que se torna ainda mais complicado quando a gente vai tratar de lar e falar que desse lar não reina harmonia, porque seria a condição sine qua non para a existência de um lar. Então, o Divaldo vai responder essa pergunta começando assim, que abre aspas, o homem está doente e, como efeito, nesse período de transição, ele exterioriza os estados de desequilíbrio. Quer dizer, nós estamos num período de transição. Que transição? Ele já está se referindo à transição planetária. Nós estamos atravessando um período em que nós vamos deixar de ser mundo de provas e expiações para sermos mundo de regeneração. Continua. A ciência e a tecnologia, que tanto contribuíram para o progresso intelectual e para as conquistas pessoais do homem e da sociedade, não equacionaram, quer dizer, não resolveram o problema da consciência e o problema do ser. Ou seja, com toda evolução tecnológica, científica, o homem continua tendo os mesmos conflitos existenciais de sempre. Depois de mais de 6.000 anos de pesquisas na área da ciência, conseguimos atingir o ápice, o topo, mas ainda não tivemos a coragem de atingir o ego, de criar uma transformação real, profunda, porque o progresso ético-moral é vertical e exige muito, muito, enquanto o progresso intelectual é horizontal. Então, ele está traçando aqui uma linha, né? O ético-moral é o que sobe o intelectual é horizontal. Então, é muito mais fácil o horizontal do que o ético-moral, que exige um autoconhecimento grande da nossa parte. E ele continua dizendo que nós poderíamos realizá-lo através da absorção de experiências e conhecimentos pela repetição, pelo exercício, mas o progresso moral através da reencarnação, em que corrigimos uma aresta, adquirimos uma experiência para corrigir uma outra faceta, em um outro detalhe, caindo e levantando. Então, é bem interessante essa colocação dele, porque de fato o progresso intelectual, ele está falando aqui que a gente consegue através da repetição. Basta a gente ver, né, na escola, quando a gente quer aprender um conteúdo, repete, 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 até que aquilo seja interiorizado. Mas o progresso moral, segundo o Divaldo, nós só conseguimos através da reencarnação.
porque aí a gente tem tempo de elaborar, amadurecer, né? Em outra existência, volta, retoma a lição, pratica outra vez e por aí vai. E aos poucos a gente vai aparando as arestas, se burilando. Daí a grande crise que em nós registramos e na sociedade. Dois pontos, é a crise do homem perante si mesmo. A doutrina espírita faz uma proposta. Você é um ser imortal, despido da transitoriedade carnal. Quer dizer, nós, seres humanos, nós somos imortais, nós não morremos nunca. O ser verdadeiro em nós é o espírito. Isso daqui é a carne, isso morre, né? Mas nós, nosso físico desaparece com a morte, mas o nosso espírito permanece. Por isso que ele chama atenção, você é um ser imortal. Considere, continua ele, a vida física, a existência corporal, uma experiência breve, porque mesmo que a gente dure 90, 100 anos, o que são 100 anos perante a eternidade? No outro dia eu fui visitar uma senhorinha, ela está com 98 anos. E ela dizia, minha filha, eu já não sei mais o que eu estou fazendo aqui. E eu disse para ela, olha, eu entendo, mas Deus sabe, né? E novamente eu falei, se a senhora ainda está aqui, é porque a senhora ainda tem o que aprender e o que contribuir. Porque, de fato, é uma pessoa que tem uma vida linda. É uma vida de sofrimento, é uma vida que está demandando dela uma série de situações difíceis, sim, mas ela também está dando exemplos de paciência, de fortaleza, para o enfrentamento da vida, que serve como lição para nós, os mais jovens. Olha, eu estou me colocando na condição de mais jovem, mas eu já não sou mais tão jovenzinha assim. E ele continua. Ele compara a existência corporal a uma experiência breve como um bloco de neve que a luz do dia vai derreter. Observe que a sua vida não encontra causalidade real no berço, nem terminará na morte. É nesse contexto que você está, quer dizer, nesse meio termo, nesse intervalo entre o nascimento e a morte do corpo físico, no meio de duas experiências, a do passado e do presente, vivendo hoje o que fez de si ontem. Trabalhe agora porque você pretende ser alguém. Atenda esse real interesse pela transformação legítima de seus objetivos, pensando diariamente em si, amando-se. Porque se criou um conceito falso de amor ao próximo, esquecido de como a si próprio se deve amar, de perdoar aos outros como a si próprio se deve perdoar. Então ele coloca o próximo em perspectiva, mas o eu mesmo em perspectiva. A gente tem que amar o outro, mas sem nos esquecermos de nós mesmos. Então, como ele está colocando isso no contexto do problema das desarmonias do lar, a gente pode intuir que muitas vezes as desarmonias se dão porque as pessoas não se valorizam ou se valorizam demais. Então, não fazem esse balanceamento das situações de se amar da mesma forma que ama o outro. Aliás, Jesus, quando falou do amar a Deus sobre todas as coisas, ele falou que também devemos amar o próximo como a nós mesmos, porque se nós nos esquecermos de nós, nós não seremos capazes de amar o nosso próximo. Mas o Divaldo continua. O indivíduo, à porta da doutrina espírita, com inúmeros conflitos de comportamento e de consciência, ele não se perdoa ser gente, ser humano, falhar. Quer dizer, nós temos dificuldade, diante dos nossos erros, da gente entender que faz parte da nossa vida também errar. É porque nós somos gente. Então, é isso que ele está falando, ele não se perdoa ser gente, porque ser gente quer dizer que nós vamos ter acertos e vamos ter erros. Ele não se perdoa porque se equivocou ou bloqueia a consciência para não pensar nisso e aliená-la ou faz uma consciência de culpa marchando para os estados da depressão
ou da exaltação. Então, para a gente não chegar nesse ponto, a gente precisa ir trabalhando os nossos sentimentos. E ele continua dizendo, ou então ele adquire uma postura de cinismo, até o momento em que a consciência rompe a barreira do bloqueio e ele se descobre fraturado, marchando para o suicídio indireto, quando não diretamente. O que é o suicídio indireto? É aquele em que você provoca sem uma intenção imediata. No suicídio direto, a criatura pega uma arma, dá um tiro, né, em si próprio, se joga de uma altura, toma um veneno. Esse é o suicídio direto. Ela se mata porque ela quer. Mas o indireto é quando você age de uma forma irresponsável, bebendo demais, fumando demais, se colocando em situação de risco desnecessário e você acaba então vindo a óbito. Esse é o suicídio indireto. O Espiritismo, atualizando o pensamento de Jesus, diz que temos o direito de errar. Olha só, nós temos o direito de errar. O erro é uma experiência que não deu certo e nos ensina que não devemos mais tentar aquela experiência. Então, se eu percebo, por exemplo, na minha vida de relação, que eu errei, ok, é natural que eu erre, mas eu também tenho que entender que se eu errei é porque aquilo eu não estou no caminho certo, eu vou procurar acertar a minha rota. Logo, nós temos o dever de nos amarmos, porque quando apenas amamos aos outros, projetamos a sombra, a imagem. Estamos fugindo de nós, estamos transferindo biótipos, modelos e exigindo que os outros sejam aquilo que nós somos. Então, o Espiritismo diz: ame-se a si mesmo, dê-se a oportunidade de ser feliz, torne-se feliz, viva hoje, aqui e agora, aproveite cada instante de sua vida, lembrando-se de que o ponteiro do relógio volta ao primeiro lugar, nunca mais na mesma circunstância. Cada momento tem a sua significação, o ser é o objetivo essencial. E então o homem moderno apresenta-se aturdido por conflitos que a psicologia desenvolve muito bem, as causas que os desencadeiam, mas que na visão espírita reduz-se ao desamor por si mesmo. Como muito bem disse um amigo, um dia em que lhe perguntei: olá, doutor fulano, como está? Falou: estou doutor fulano. Logo mais, quando eu desencarnar, eu não serei mais nada, porque nós não somos isso. Estamos isso, trabalhando para ser a realidade do espírito, que navega em águas de possibilidades para o futuro. Então, eu penso que essa resposta, quando nós colocamos essa situação que nós somos seres imortais e pensamos em nós como esses seres que estamos aqui num processo de aprendizagem e que tivemos a bênção de cair dentro de um lar para conviver com determinadas pessoas, enfrentando determinados desafios e com o objetivo de aprendermos, isso, e que a doutrina espírita nos dá essa dimensão, nos dá essa perspectiva, isso faz com que nós utilizemos os nossos lares, a nossa experiência de família, de uma maneira muito mais produtiva, muito mais harmoniosa do que quando a gente acha que a vida é passageira, que não deu certo, eu abandono, eu vou embora, né? Eu posso ofender, posso magoar os outros, que isso não vai ter consequência para mim. Vai ter sim. Bom, terminamos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um joinha, compartilhem, comentem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.